Boa noite a todos. Uma grande alegria e satisfação reencontrá-los mais uma quinta-feira, agora com temperatura mais amena, bem convidativa, né? Propícia à introspecção, ao recolhimento. Um momento fantástico. Para mim, um privilégio poder partilhar dessas reflexões e desses minutos com vocês. Eu só gostaria, antes de retomarmos a segunda parte, de convidá-los a um momento de introspecção, um minuto de silêncio, de recolhimento íntimo, para que possamos elevar os nossos pensamentos, entrando em sintonia com a espiritualidade superior, agradecendo pela oportunidade do aprendizado, agradecendo pela companhia, pela fraternidade, por estarmos juntos como uma família, por termos superado as dificuldades e colocando-nos humildemente à disposição para o trabalho do bem no mundo. Que assim seja. Então nós estamos na segunda parte do livro, dividindo conforme a própria Joana faz, e aí dentro de cada parte os capítulos. Então na segunda parte, o capítulo 6, 7 e 8, a pessoa, fatores de desequilíbrio, condições de progresso e harmonia. Eu vou retomar os dois primeiros slides, só para a gente ter uma sequência. Então aqui eu vou só mais fazer a leitura, e aí se vocês quiserem retomar algum aspecto, aprofundar algum diálogo, algum assunto, sintam-se à vontade. Então nós vamos começar pelo capítulo 6, a pessoa, na segunda parte. Do ponto de vista psicológico, a pessoa é um ser que se expressa em múltiplas dimensões, desde os seus conteúdos humanistas, comportamentalistas e existencial, a novos potenciais que estruturam o ser pleno. Isso é interessante porque nós não nos vemos como seres prontos e acabados, mas como seres em constante burilamento, autoaperfeiçoamento ou crescimento, conquistando-nos. Então a gente fala muito da condição, da plenitude da condição humana. E é justamente sobre isso que a gente trata na obra. Os estudos transpessoais, que aí ela traz como a quarta força da psicologia, né? Psicologia transpessoal, incorporando as teses orientais, consideram a pessoa um ser integral, cujas dimensões podem expressar-se em várias manifestações, quais a consciência, o comportamento, a personalidade, a identificação, a individualidade, num ser complexo de expressão trinária, não apenas o corpo, o ser psicofísico, porém a matéria, efeito, o perispírito, modelo organizador biológico, e o espírito, a individualidade eterna. Então, uma constituição trinária do que nós chamamos de ser humano. Nós queremos justamente apreender esse aspecto espiritual, essa dimensão espiritual da nossa constituição. Não só a corporal, a substância, a matéria. A pessoa sintetiza, quando corporificada, que é o nosso caso, as dimensões várias que lhe cumpre preservar e aprimorar, facultando o desabrochar de recursos que lhe fazem embrionários e são essenciais ao seu existir. Então, nós sabemos da primazia do espírito sobre a matéria, no sentido da matéria ser impermanente, sujeita a todas essas transições e vicissitudes e aniquilação que nós presenciamos constantemente. Dissipação. Retorna, dissipa, se organiza, se desorganiza. Isso é próprio da matéria. Então, mas nós, além desse desenvolvimento psíquico, não só psíquico e espiritual, nós integramos também a nossa relação com o corpo. Nós não queremos mais estar em guerra com o nosso corpo. Nós queremos integrá-lo nesse desenvolvimento, acolhendo-o de forma harmoniosa, de forma respeitosa, de forma amorosa. Porque ele é o nosso instrumento de manifestação no mundo. Essa é a transição que nós também buscamos. Vamos falar agora de cada tópico separadamente? Podemos continuar agora a leitura? Então, eu trouxe alguns parágrafos novamente, como sempre, apenas para orientar, nos auxiliar no diálogo. Então ela vai retomar um pouco o conceito de consciência.
voltando para a nossa estrutura psíquica. E aí nós já sabemos que a nossa condição psíquica ou constituição psíquica não é só a mente consciente. Na verdade, a mente inconsciente precede a consciência. A consciência é uma derivação da nossa mente inconsciente. E o nosso objetivo é a expansão dessa consciência para a integração de aspectos da nossa personalidade, para que nós possamos atuar sobre esses aspectos da nossa personalidade. Então ela vai citar o Jung, que definiu a consciência como a relação dos conteúdos psíquicos com o ego, ou com o eu, que é um dos complexos presentes na nossa constituição psíquica. Então esse eu, ele não é o centro da totalidade psíquica. Ele é o centro da mente consciente, que atua, que precisa estar em relação com o si mesmo. Lembra desse conceito? Ou self, se vocês preferirem? Que aí sim é a imagem arquetípica que representa o centro da nossa totalidade psíquica. Nós falamos um pouco sobre isso no Inconsciente Sagrado, na mesma obra. Na medida em que, na obra anterior, na mesma série, na medida em que essa relação é percebida como tal pelo ego. Então, só se torna consciente, ou eu só posso dizer que é consciente aquilo que interage com o eu, com o ego. Isso eu chamo de consciência. Mas há muito conteúdo com o qual nós não interagimos na nossa psique. E esse é o problema. Apesar de não interagirmos, o eu não interagir com esse conteúdo, isso não significa que ele não atua. Ele não atua. Ele atua intensamente sobre a nossa dinâmica psíquica. A psicologia filosófica do Oriente sempre proporcionou os estados de plenitude e nirvana, ensejando a superação dos limites do estágio de normalidade, através de transes e da contemplação profunda. Aqui a gente fala de aspectos sérios, tá? Não questões ou ações banalizadas, sem fundamento, apenas ou por divertimento, ou por entorpecimento, ou por entretenimento. Não. Nós falamos de uma contemplação profunda, com uma intencionalidade muito clara de elevação do ser. Saímos do que a gente chama dessa normalidade, que é simplesmente o automatismo, utilizar o psiquismo como um automatismo para a nossa vida material. Sair um pouco das preocupações só imediatistas da nossa vida corpórea. Questionamentos mais metafísicos, questionamentos mais existenciais, mais profundos sobre a nossa natureza, a nossa essência, os nossos sentimentos, a nossa história, as nossas emoções. Isso é fundamental para quem se propõe a realizar o exercício da autoanálise e expandir a sua consciência. E sim, o Oriente pode ajudar muito. Aqui. Eu estou acompanhando umas aulas da Lucilena. Certo. Você falou isso, nas reflexões, há 2.000 anos, 2.900 anos, né, os filósofos gregos já faziam isso. Né? Sim. Esses questionamentos muito mais exatamente. Né? E nós perdemos isso. Infelizmente. A gente não tem essa coisa da contemplação, Contemplação. Essa reflexão, né, as profundas sobre nós. E eles faziam isso. Perfeito. Então, e a gente não só perdeu, como a tentativa de retomá-la foi banalizada, ridicularizada, exposta de uma forma muito utilitarista, né? Enganando pessoas que não se aprofundam nos estudos. E eu tive a oportunidade essa semana de fazer uma palestra sobre a nossa relação com a natureza. E a gente percebe que uma coisa está relacionada a outra. A forma como a gente trata a natureza, a forma como a gente trata os animais, como a gente trata o meio ambiente em geral, diz muito das nossas crises psíquicas. E todos aqueles complexos e conflitos que hoje se manifestam no ser, decorrentes dessa desorientação, perder o seu enraizamento no mundo natural. E naturalmente, nós somos seres que nos questionamos a respeito da nossa natureza, essência. A necessidade, por exemplo, a água. A gente não vê a água como se fosse assim um ser mesmo, né? Perfeito. Colocaram uma alma nela, né? Então a gente só vê o que nos serve. Sim. Né? E ela estava falando, você vai para uma floresta,
Você só vê assim, madeira. Madeira é bom porque eu posso usar. Lenha para minha fogueira. Mas a gente não vê as funções, né, daquela árvore, da montanha. Perfeito. E tem uma natureza, eu vi hoje também, específico. Vou lembrar, Denise Fraga. Certo. Ela estava abordando o pessoal na rua, falando assim, você tem um tempinho? E aí ela falou assim, vamos contemplar. E aí fazer com que essa pessoa, né, no do dia a dia, as ruas da impressão de São Paulo, e fazer com que essa pessoa sentasse no plano, contemplasse, visse, por exemplo, né, as nuvens, ouvisse um pouco de música. Exato. Eu achei assim, e essa aqui é a proposta que a gente está fazendo justamente aqui, trazer o resgate dessa sensibilidade. Porque aí a temática era bem essa. Não é só uma sustentabilidade que virou mais um mercado, algo vendável, né, um marketing muito interessante, que você sai de uma exploração predatória para uma exploração sustentável. Nós não queremos uma sustentabilidade que prolongue a exploração da natureza, mas nós queremos um compromisso ético de integração ou reintegração com a natureza. E isso é necessário para a nossa reintegração psíquica também, porque o nosso inconsciente tem uma relação direta com a natureza. O mecanismo de funcionamento é o mesmo. São as mesmas leis, os mesmos princípios de autorregulação, homeostase, equilíbrio, criação, destruição. Então, é um espelhamento da natureza. Isso é muito importante para a gente. Então, quando ela utiliza a palavra contemplação, é uma palavra que eu gosto muito. A gente precisaria repeti-la, trazê-la, vivê-la muito mais. A consciência adquirida, a perfeita identificação do conhecimento e do fazer, do saber e do amar, faculta a ampliação das próprias possibilidades para penetrar em dimensões metafísicas. Acabamos de falar bastante sobre isso. Onde outras realidades são bases do ser pessoal. Reconhecermos-nos como mais do que apenas uma manifestação corpórea ou psíquica. Corpórea, psíquica e espiritual, fazendo parte de um todo que é ordenado, que nós chamamos de cosmos. Aí ela vai para o comportamento. As atitudes que caracterizam a pessoa resultam do convívio social e das aspirações cultivadas. E esse convívio social também depende muito das nossas próprias escolhas. Aquilo que nos atrai, aquilo que nos interessa, as afinidades, reconhecê-las é poderoso porque fala a nosso respeito. Nesse espelhamento, nós conseguimos dissipar as nuvens da ignorância, da autoilusão e termos uma percepção mais precisa de quem realmente somos naquele momento. Então, quando ela fala desse convívio social e dessas aspirações, realmente nos caracterizam, gerando a consciência individual, que responde pelo grupo social, face à aplicação dos valores adquiridos. É uma relação muito interessante entre a individualidade e a coletividade. É como eu me comporto na coletividade, que tipo de grupos e de convívio social eu procuro, e como ela fala, quais aspirações eu cultivo? As aspirações que eu cultivo são as aspirações que o meu grupo também cultiva? Há afinidade, coerência, sintonia nesse processo? Se não há, por quê? Como proceder? Isso está me ajudando? Está me atrapalhando? Está me fazendo bem? Está me fazendo mal? Para que nós possamos tomar decisões com maior lucidez. E aí sim ter um direcionamento mais claro. A mente consciente é aquela que me permite dar um direcionamento na minha vida. Por isso, expandir a consciência para que eu consiga dar um direcionamento mais constante, claro e assertivo, muito importante. Ressaltam no comportamento as ambições do desejo, responsáveis pelo grau de libertação emocional ou presídio. Novamente, o mesmo convite. Escutar, reconhecer, ouvir os meus desejos. Quais são os meus anseios? Quais são os meus desejos? O que o meu corpo deseja? O que as emoções desejam? O que o meu psiquismo está desejando? E por quê? E para quê?
no qual o ser transita pelos vínculos que se permite desenvolver. Porque aí nós criamos condicionamentos. Criamos condicionamentos de comportamento. Criamos hábitos, ou vícios, se vocês preferirem. E depois a dissolução desses hábitos e desses vícios é uma tarefa muito difícil. Vai exigir bastante perseverança. Porque é um momento de desconstrução para uma nova construção. Desconstruir para construir. E o corpo participa desses condicionamentos. Nós criamos redes sinápticas que reforçam a manifestação daquele vício, daquele hábito no nosso dia a dia. Nosso corpo, ele se vicia. Não só o corpo se vicia, como as nossas energias se viciam, as emoções se viciam. Todo o psiquismo pode se viciar. Por isso que a cautela e a observação, a temperança, são virtudes que nós precisamos cultivar. E aí, por meio do autodiálogo, você vai dialogar consigo, você consegue fazer propostas a si mesmo e assumir compromissos de mudança e transformação. E aí o que a gente sempre discutiu, né? A pessoa é, acima de tudo, a sua mente. Preponderância do psíquico. O que elabora, torna-se. Quando cultiva, experimenta. Olha que frase bonita, né? O que elabora, torna-se. O que eu fico constantemente pensando, sentindo, reforçando, revisitando, retomando, alimentando, isso que é o elaborar. Elaborar uma emoção, elaborar uma lembrança. De que forma eu estou fazendo isso? De forma a promover o meu crescimento? Ou de me agrilhoar a ressentimentos, a ódios, a mágoas? O que eu elaboro, eu me torno. E o que eu estou cultivando é exatamente o que eu vou experimentar na minha vida. A mente algema e libera. Vai depender, né? Da atuação. Necessitando de austeras disciplinas para ser comandado. Aqui ela já coloca, então, a preponderância do psíquico e sobre o psíquico a determinação do espírito, que disciplina a mente. E disciplina, infelizmente, é uma palavra que também não está mais no gosto das pessoas, né? Então, realmente, disciplinar não só o corpo, podemos começar disciplinando o corpo, no seu sono, na sua alimentação, na sua higiene, na sua rotina, mas o corpo só vai ser disciplinado efetivamente se eu conseguir colocar toda a manifestação do ser nessa mesma direção. Então, a disciplina do corpo, ela não segue a um propósito utilitarista só. A disciplina do corpo está como um símbolo poderoso da disciplina que eu quero colocar sobre as minhas emoções. A disciplina que eu quero colocar sobre os meus pensamentos. Aí nós vamos com a totalidade da nossa personalidade. É um projeto integrador, não de separação e fragmentação. Ao invés de ser a dominadora irredutível. E aí nós vimos que a complexidade é gigantesca, porque nós estamos falando da atuação também da mente inconsciente. Nós não vamos fazer esse processo, esse projeto de vida, considerando apenas a manifestação consciente da nossa mente. A gente precisa integrar esses aspectos que ainda permanecem como conteúdos inconscientes. E esse trabalho requer o enfrentamento. Comentamos muito no livro Plenitude, no autodescobrimento. Então, a disciplina é para criar condições para que nós possamos nos aproximar do inconsciente e recolher os conteúdos que estão atuando e prejudicando, atrapalhando, machucando e fazendo sofrer. Então, é uma preparação. Vou fazer uma meditação e vou me aproximar de certas lembranças, de certos sentimentos. Muitas vezes a gente vai precisar do apoio. Seja o apoio de um analista, de um terapeuta, o apoio de um grupo, o estudo. A gente precisa de todos esses recursos para a gente conseguir realizar esse gigantesco trabalho. Nesse imperativo, o desejo expressa a qualidade evolutiva da pessoa, respondendo pela conduta e pelos fatores daí decorrentes. O comportamento impõe necessidades e as expressa simultaneamente, definindo a pessoa. Somente o autoconhecimento favorece o comportamento
com as possibilidades de desenvolvimento pessoal, estruturador, profundo do ser imortal. Autoconhecimento de novo. E aí a gente se lembra da passagem de Paulo, que é bem representativa disso que nós estamos falando, sobre quando ele diz que ele não faz o bem que quer, mas o mal que ele não quer, esse ele faz. O que ele está querendo dizer com isso? Justamente sobre o conflito entre um desejo sustentado pela mente consciente, eu quero, é belo, para mim faz todo sentido, é o que eu desejo, mente consciente, mas a mente inconsciente ainda com os seus próprios desejos, que não foram devidamente integrados e reconhecidos. Faltou o processo de elaboração. Então, essa dicotomia, quando nós nos reconhecemos, sabe, como seres paradoxais, nós somos um paradoxo, porque ao mesmo tempo queremos ou não queremos. Fazemos ou não fazemos, desejamos ou não desejamos, queremos A e B, queremos uma coisa no seu oposto. Então nós ainda estamos muito divididos. E justamente essa dissociação da psique é o que a gente chama de neurose. Esse é o estado neurótico. O estado neurótico é um estado de dissociação psíquica. Porque a tendência inconsciente não combina com a atitude consciente. E muitas vezes nesse conflito interno, nessa crise psíquica, o ser paralisa. E aí começam a surgir sintomas compensatórios. É o momento de acolhermos essa dor. Não tratá-la como uma patologia no sentido eu preciso eliminar essa parte doente de mim. Não, eu preciso acolhê-la, integrá-la, lê-la, reconhecê-la. Vamos para a personalidade? Então, a consciência, o comportamento, a personalidade. Vocês acreditam que a nossa personalidade é estática? O ser nasce com uma personalidade fixa? Isso não condiz com a nossa visão de mundo, né? Com a nossa cosmovisão. E se acreditássemos nisso, então seria desnecessário o que nós estamos tentando fazer. Então, a personalidade é algo mutável. Deve ser algo mutável. Algo em constante movimentação, mudança. Então, quando você percebe novas tendências chegando, psíquicas eu digo, né? Você tentar acolhê-la, para ver a que novo estado de personalidade ela vai te levar. Então, às vezes a gente percebe, nossa, mas eu mudei muito. Que bom. Só vai depender para onde você mudou, né? Como você mudou, lógico, vai depender, mas mudar é necessário, é fundamental. Então, nós não nascemos com uma personalidade estática. E o problema é quando a pessoa acredita nisso, e ela própria se convence de que ela é assim. Vocês já ouviram essa frase? Não, eu sou assim. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta. Eu não mudo nunca. Essa sou eu. Esse sou eu. É triste, porque a pessoa não está... Ela está impedindo o próprio desenvolvimento. A própria vida se manifestar por meio dela. Então, ter uma personalidade forte. Às vezes a pessoa fala, não, eu tenho uma personalidade forte. É triste, né? A gente até fala, você está precisando de ajuda para lidar com isso? Porque não é para você ter uma personalidade forte nesse sentido. Rígida, agressiva, áspera. É para você ter uma personalidade ajustável, flexível, que permita o seu desenvolvimento e a sua manifestação no mundo cada vez mais aprimorada, cada vez mais coerente com o que você é verdadeiramente. Então, é bem complexo, não é tão simples quanto possa parecer à primeira vista. Então, em permanente representação dos conteúdos mentais e dominada pela imposição das leis e costumes de cada época e cultura, a personalidade representa a aparência para ser conhecida. Não raro, em distonia com o eu profundo e real, gerador de conflitos. Essa distonia é justamente a dissociação a que me referi no slide anterior. Essa dissociação entre o que você aparenta ser e o que você está buscando verdadeiramente ser. Então, nós estamos buscando a nossa real realização no mundo. Então, a gente não pode ficar parado, não pode estar estático, cristalizado, enrijecido. E aqui o conceito que a gente usa muito na psicologia é a ideia de persona. A ideia de persona como uma imagem muito simbólica, muito bonita, porque é a ideia realmente da máscara, que se utiliza para que eu possa me manifestar no mundo. Falamos dela também já nas outras obras. Em si, a persona, essa máscara que a gente utiliza, não é um problema. Ela só precisa ser flexível. O problema é quando a máscara gruda e eu não consigo tirá-la.
e eu me identifico com aquela persona que eu estou vivenciando e me mostrando no mundo. E ao me identificar com ela, eu impeço o meu desenvolvimento. Então, aí a gente citou, por exemplo, papéis sociais. A pessoa que não consegue se ver além da sua carreira. Então, a manifestação dela na profissão é uma persona que ela utiliza para ser professor, para ser historiador, para ser mecânico, para ser político, para ser o que for. Aquilo é uma persona que eu vou me manifestar no mundo e preciso cumprir um papel social que minimamente tem que ser coerente com os meus princípios e valores. Senão eu tenho que abrir mão. Entende? Aí o conflito vai me mostrar que a minha persona e a minha real manifestação no mundo estão muito em contradição, muito distantes. Isso causa sofrimento psíquico, angústia. E a gente precisa corrigir. Agora, imagina que a pessoa que precisa fazer essa correção, ela impede essa correção, que é uma autorregulação da psique, a própria psique propõe a regulação, busca o equilíbrio. Mas eu resisto a isso, porque eu cristalizo a persona. Eu preciso ser o professor. Eu preciso ser aquele, seja qual for a profissão. Não. Claro, não. Tem casos, por exemplo, que a pessoa fala uma coisa, mas a gente sabe que nem ela está acreditando. É isso. Aí é muito distante. Percebe? Porque assim, tem uns que falam e acreditam no que estão E acreditam. falando e defendem aquela ideia. Sim. Mas tem uns que não, que você percebe que a pessoa fala, defende, mas lá no fundo ela não concorda com aquilo. E essa é uma dissociação ainda mais profunda. Porque a pessoa está utilizando disso com uma finalidade, assim, uma relação muito utilitarista com a vida. Pode ser uma finalidade material, pode ser por status, pode ser por poder, não sabemos. 1000 opções. Mas aí, em vez de utilizar a sua persona para se manifestar no mundo com o máximo de autenticidade possível, buscando o melhor para si e para a coletividade, ela utiliza a ferramenta com outra intenção, outro viés. E a gente vê isso no papel dos professores. Sim. Porque o professor, ele acredita no seu trabalho, só que o que está por trás? Exatamente. O próprio sistema em que Muita coisa. ele está ali representando, né, na sala de aula. Perfeito. As cobranças que vem para cima. Né? Exatamente. Agora, para ficar até mais concreto, basta a gente pensar na nossa dinâmica familiar. Quem é casado com o professor, vive com o professor, pai, mãe, sabe como é que é? Às vezes o professor está lá no meio de uma conversa de família e está dando aula. Eu já recebi essa lição, assim, olha, você não está em sala de aula, né? Os caras falaram, cara, é verdade, né? Às vezes a gente se empolga lá e parece que a gente está numa sala de aula. Aí falou, você não está palestrando, presta atenção, aqui é outro ambiente. Porque a gente carrega aquela persona e a gente não consegue se descolar. Acontece muito no mundo psíquico também. A pessoa, como eu disse já em alguns exemplos, ela se forma psicólogo, por exemplo, ela acredita que ela é terapeuta 24 horas por dia. Aí ela está num ambiente social, por exemplo, e ela quer analisar ou fazer um atendimento terapêutico ali para o parente, para o amigo. A pessoa ela está precisando de ajuda. Está totalmente desorientada, porque cristalizou-se na persona. Então a persona em si não é o problema. O problema é quando eu tenho essa distância gigantesca e eu a utilizo para me proteger no sentido negativo do termo, manipulando o outro, tirando vantagem do outro, né? Eu nem acredito na minha própria persona. Eu não consigo fazer um uso coerente dela no mundo. Aí é uma dissociação gigantesca. Isso leva a um adoecimento. Aí depois a pessoa exercitando tanto isso, vai chegar a um ponto em que ela se desconecta tanto que ela não sabe mais quem é. E aí vem uma crise existencial profunda, levando a uma depressão muitas vezes, também profunda. A vida já não tem mais sentido. Uma desconexão muito grande consigo. Então o preço é muito alto a se pagar, não vale a pena. A personalidade é transitória, exatamente como falamos, ela morre para que outra nasça. E assinala etapas reencarnacionistas, definidoras de experiências nos sexos, na cultura, na inteligência, na arte e no relacionamento interpessoal. Então nós temos essa possibilidade de experimentarmos mais, ampliarmos mais o nosso conhecimento das coisas, a nossa erudição, a nossa cultura, o nosso estudo, ampliar, ouvir mais outras pessoas, outras experiências, outros modos de pensar. A gente consegue enriquecer
o nosso repertório. E com esse repertório, nós conseguimos crescer mais rapidamente. O processo fica mais fácil, mais simples. Porque você consegue compartilhar a sua experiência com o outro e o outro compartilha a experiência dele com você. E há aprendizado para ambos. Inclusive, é o que a gente está tentando fazer aqui. Tem pessoas aqui que são versadas em ciência, em administração, em arte, em poesia, em história, em filosofia. Né? E a gente compartilhando tudo isso, nós criamos uma egrégora. E isso acelera o desenvolvimento de todos os envolvidos. Então, cada pessoa reencarna com as características herdadas das experiências anteriores e submete-se aos condicionamentos de cada fase, por ela transitando com seus sinais tipificadores. É bonito esse estado de apaixonamento pela vida, né? É estarmos apaixonados pela vida, e não falo paixão no sentido prosaico do termo. Aquele estado de entusiasmo, de envolvimento, que a natureza às vezes suscita quando a gente consegue contemplar. A gente consegue contemplar, nossa vida não mudou nada, os problemas continuam os mesmos, mas ao contemplar um belo pôr do sol, uma tempestade bonita, a gente já sente uma conexão com algo maior. E fala, não, apesar das dificuldades e vicissitudes, faz sentido. Eu me sinto pertencendo a algo novo, a algo grandioso. A gente não pode perder esse contato. Então, assimilar todos os condicionamentos e exteriorizar uma personalidade consentânea com o ser real, aquela que concorda com o ser real, é isso que foi dito aqui quando vocês citaram sobre a pessoa não acreditar na própria persona, ela só utiliza por fins sociais. É péssimo isso. Isso é um estado de adoecimento psíquico. A nossa personalidade ela precisa estar a serviço do nosso ser real, sabendo adaptar a sua manifestação. Percebe? Não é aquela cristalização fanática, aquele fanatismo que só revela insegurança, que só revela lá no inconsciente toda aquela compensação pela dúvida que tem em si mesmo, pela insegurança, pelo medo, pelo tudo que nós conversamos no livro Plenitude e Autodescobrimento. Então, a pessoa ela consegue manifestar o seu ser real mesmo quando ela vai estar dando aula. Ela vai dar aula, por exemplo, de física, não necessariamente ela vai fazer da mesma maneira como se ela estivesse tratando de um assunto psicológico ou espiritual. Mas ela pode viver uma espiritualidade por meio das equações e tentar suscitar nos alunos um encantamento pela beleza que aquela matéria representa. Percebe? É uma outra persona, mas ela vai estar a serviço do mesmo ser real, se ele acreditar nisso. Aí ele vai para um outro ambiente, por exemplo, que é uma contemplação de música. Então, ele vai estar num ambiente, ele não vai estar lá sendo professor, ele vai estar recebendo, assistindo a um concerto, se envolvendo com aquela música, mas aquela persona vai estar adequada ao ser real. Então, não é qualquer música que o comove, que o toca, que ele vai assistir, que ele vai ouvir. Qualquer concerto que ele vai assistir. Ele vai a uma festividade social. Ok, ele foi um ambiente de uma festividade social, mas ele sabe ali manifestar a sua persona adequadamente, sem ser desrespeitoso, grosseiro, fanático, mas sem abrir mão dos seus princípios e seus valores. Porque o que vai nos machucar é quando a gente fere a nossa consciência moral, a nossa consciência ética. Não quando a gente precisa ter diferentes personas. Isso é natural, porque eu preciso me manifestar no mundo. Eu não vou também proporcionar a todos o mesmo grau de abertura e intimidade. Vocês já perceberam isso também? Tem outra confusão que surge muito nos relacionamentos, é isso. A pessoa acha que um bom relacionamento, principalmente conjugal, mas às vezes parental também, é quando a gente sabe tudo do outro. Mas o que você está pensando? O que você está sentindo? Não é assim que funciona. A individualidade e a privacidade precisam ser respeitadas. Então, mesmo num relacionamento próximo, como conjugal ou parental, há níveis que a gente não vai permitir que o outro acesse. Não é assim, eu preciso que todo mundo me conheça totalmente e plenamente. Então, o nível de acesso que eu vou permitir é relativo, vai depender da relação que eu construo com aquela pessoa. Então, há pessoas, por exemplo, na sala de aula, no convívio profissional, que só vão conhecer até um certo ponto da sua personalidade, daquela personalidade. Você permite chegar até ali. Agora, inclusive, olha, eu exijo respeito à minha privacidade e à minha individualidade. Sobre esse assunto eu não converso aqui.
Isso não significa que você está sendo hipócrita ou falso para tirar uma vantagem. Significa que você respeita a sacralidade da sua vida íntima. E aí, em outro ambiente, você consegue permitir mais acesso. E o ideal é que a gente entenda que vai ter um acesso que não é dado a ninguém. A ninguém. Mesmo que você tenha um casamento de 90 anos, de 80 anos, não importa. Esse acesso não é dado a ninguém. Porque ali é o nível de intimidade que você tem com o ser divino, com o sagrado. Só você acessa. Então, a persona ela serve para que a gente consiga transitar nisso. Imagine a gente ser a mesma pessoa e dar o mesmo grau de acesso a todo mundo e a todo ambiente. Seria um caos. Um caos. Eu não preciso revelar isso. Platão já falava também. Ter pudor é muito importante. Eu não posso revelar. Para dar um exemplo bem concreto, vamos imaginar que em casa, vez ou outra, quando bate o dedinho lá e dá aquela dor, sai um palavrão, né? Aquela confusão, porque ali é um ambiente mais íntimo. Agora, não é por isso que eu preciso ficar saindo e falando palavrão em todo ambiente. Ah, mas eu estou mentindo. Não, você não está mentindo. Você está tentando se adequar conforme a sua capacidade e conforme o ambiente. Então, ter pudor, aquela vergonha no sentido positivo do termo, que você não quer mostrar a sua pior versão, você quer mostrar a sua melhor versão. Tentar chegar alto. De novo, não com a intenção de enganar, manipular ou ser melhor do que os outros. Com a intenção de tentar você mostrar cada vez mais o seu melhor. Não sei se meu exemplo foi claro. Acho que todo mundo passa por isso também. Às vezes escapam algumas palavras, né, inadequadas. A gente está tendo isso muito, né? Com os dias atuais, por conta das redes sociais, a gente sempre volta nesse assunto. Sim, porque ficou bonito, né, expor. Nossa, lamentável. O pessoal não tem, como a gente disse, não tem pudor. Tudo é motivo para poder, né, ter mais seguidores. Não respeita a própria vida íntima. Não. Consegue expor para, sei lá quantas pessoas, a própria intimidade do lar. A minha vida é um livro aberto. É uma pena. Então, percebe como essas frases não se encaixam? A minha personalidade é forte. Que pena. Minha vida é um livro aberto. Precisa de ajuda? A gente ajuda, fecha um pouquinho, coloca um cadeado, você dá acesso, né? Calma, não é assim. Então, nós não podemos cair nessas falácias do nosso mundo pós-moderno, que se considera tão sábio nisso. Então, a gente precisa preservar a nossa intimidade, valorizar a nossa privacidade. E a gente que vai decidir o acesso que cada grupo, cada pessoa vai ter. Então, crescendo em conteúdos mentais e desencarcerando-se, libertando-se, até permitir-se a perfeita harmonia entre o ser e o parecer. Então, nós estamos caminhando para isso. Buscar uma perfeita harmonia entre o ser e o parecer. Então, o problema não é parecer. Percebe? Então eu vou eliminar a persona. A gente não vai eliminar, ela vai acontecer espontaneamente, porque é um processo natural na relação que temos com o outro, na relação que temos com o mundo. Eu só preciso trabalhar na direção de gerar uma coerência entre o parecer e o ser. E aí, na filosofia, e a Lucilene já citou isso também, tem a ideia do centro, por isso que a ideia do círculo é sagrado. Né? O que você pensa? O ser real no centro. Cada manifestação que você vai fazer do ser real, você está equidistante desse centro. Aí você forma a figura que era considerada sagrada. O círculo. Estar equidistante significa, metaforicamente, esse sentido de ser coerente com o centro, de estar alinhado com o centro, com quem você realmente é. Mas a questão é, nós estamos construindo quem nós realmente somos, nós não sabemos. Nós temos os conceitos, etc. Mas verdadeiramente, isso está em construção. Então por isso que a gente vai cometer muitos erros. E as nossas personas, elas vão atuando no mundo e mostrando se a gente está no bom caminho ou no caminho ruim. O problema não é tanto essa tentativa e essa experimentação no mundo para que eu me reconheça. O problema é a cristalização disso, abrindo mão da nossa própria condição, consciência moral, ética. Não. A gente precisa construir os nossos princípios de forma mais sólida. Aí sim. E esses princípios mais universais e gerais, guiando o nosso comportamento, a nossa atitude. E a nossa persona precisa, pera lá, você tem que prestar atenção nisso daqui, Tem princípios e valores. Tá, você vai estar nesse ambiente, ok. Nesse ambiente você não vai se comportar como no outro. Mas ainda assim, esse comportamento diferente que você vai exercer por meio dessa persona,
precisa estar alinhada ao seu princípio, aos seus valores, aos seus valores. E aí ela vai falar sobre a identificação. Muito importante também. De duas formas a pessoa se identifica com os valores do progresso. Ela vai fazer também uma reflexão muito bonita. Então, duas maneiras de se identificar com os valores do progresso, da prosperidade. Externa ou internamente. Aqui é porque ela está apresentando as duas, né? A identificação externa impõe as lutas e os conflitos da assimilação dos comportamentos sociais. Então, aí, vendo a minha atuação no mundo e fazendo essa leitura, percebendo como o mundo reage, como os outros reagem, constantemente me observando por esse mecanismo que a gente chama de espelhamento no mundo. Nos quais o apego assume a condição mais importante, a primeira e última da existência. O apego externo, no entanto, é menos danoso ainda do que o interior, responsável pelos vícios e paixões degenerativos, que conduzem a patologias dolorosas e cruéis. Então aí a gente passa por toda uma ressignificação, reconceitualização, dando novo significado às palavras que só servem para veicular ideias. Claro. Fala que é menos danoso o apego externo. Porque o apego externo é mais fácil de reconhecer e de dissolver. Porque o apego externo, você coloca em algo que, por natureza, é impermanente. Então é mais rápido a dissolução e o reconhecimento do equívoco. Agora, o apego interno se sustenta numa ilusão mais profunda. E, geralmente, é esse apego interno que vai se refletir nesses apegos externos que vão só mudando. A pessoa, num apego interno, ela às vezes até consegue parar com um vício, mas ela substitui por outro. Então, ela vai alternando os seus vícios, seus apegos no mundo externo, até porque o mundo externo é por natureza impermanente, mas o apego interno só a coloca nesse círculo vicioso. É mais difícil de confrontar. Então, a gente reconhece, primeiro, identificando que esse apego externo é sintoma de alguma questão interna. E aí, autoconhecimento, análise, autoanálise, análise, estudo, e lançar-se no mundo com novas tentativas, dissolvendo o apego. Mas para isso vai exigir coragem, porque a gente vai ter que às vezes mudar as nossas tendências, reconhecer que aquilo que se manifestava no mundo como uma aparente bondade, na verdade era uma autoanulação, era uma covardia, era um jogo de poder, de manipulação. Então eu preciso tirar as vestes que a gente coloca para disfarçar esses apegos internos, esses vícios e essa ignorância. Então é um longo trabalho de desconstrução para reconhecimento. Agora, se eu nem sequer acredito na possibilidade dos apegos internos, é muito mais difícil, porque eu nem inicio o trabalho. Então, nesse sentido, é mais danoso, porque esse apego interior é o responsável pelos vícios e pelas paixões, que só se manifestam no mundo. Então, a pessoa, por exemplo, muito apegada ao dinheiro. Por que ela é muito apegada ao dinheiro? E para que aquele apego existe? Aquele apego está a serviço de uma imagem interna. Então, a gente poderia levantar a hipótese, mas percebe, como a gente citou muito no livro anterior, é individual, a gente não consegue receitas. Por isso que é muito importante o trabalho com o sujeito, com a subjetividade. É um medo da pobreza? É um medo da morte? Por quê? Qual foi a história de vida dele? O que aconteceu? E aí você faz toda a reconstrução. Fazer isso sozinho é muito difícil. Por isso que há propostas de psicologia profunda. Psicanálise, a psicologia analítica, a psicologia adleriana, justamente na tentativa de compreender e criar um método de atendimento terapêutico, de análise. Não sei se eu respondi. Excelente. A identificação assinala o estágio de evolução de cada pessoa. Ou seja, com que você se identifica. Quais são hoje os seus apegos externos? Lutas e conflitos da assimilação de comportamentos sociais.
Então, essa identificação assinala o seu estágio de evolução. Da pessoa fadada à elevação, que para conseguir deve liberar-se daqueles valores, desidentificando-se de hábitos milenários. Olha a dificuldade que você comentou. Então ela precisa se desidentificar com aquilo que outrora e por muitos anos se constituiu um valor muito precioso para ela. Só que aí que é a beleza da vida para mim, a nobreza, a altivez, é o termo que vocês preferirem. A vida sempre vai nos oferecer essa oportunidade. Virão dificuldades, conflitos, problemas, sofrimentos, doenças, dores, muitas. Você pode considerar mensagens, você pode considerar símbolos, justamente mostrando que você precisa fazer essa desidentificação, que você precisa mudar a sua atitude, que você precisa rever a sua tendência psíquica e corrigi-la. Então, nós não estamos sozinhos e desamparados. A natureza tem esse projeto. Por isso que nós acreditamos numa existência teleológica, que diz na filosofia, que é uma existência com finalidade. Nós acreditamos que há uma finalidade no projeto da natureza para nós, no projeto da vida para nós. Então vão surgir essas oportunidades de desidentificação, de superação de vícios, de maus hábitos. O problema é que a gente muitas vezes não enxerga, não ouve e resiste. Atrapalha o processo. Acho que o mais ali mesmo é a resistência, né? A gente ainda resiste. Por isso que foi o nome do nosso inimigo interno. O nome do nosso inimigo interno, que está no livro A Guerra da Arte, é justamente a resistência. E nós temos um mecanismo psíquico de regulação. Se surgiu algum sofrimento, alguma dor, alguma neurose, algum sintoma, e muitas vezes o nosso sonho também conversa conosco, se comunica conosco, mas a gente resiste, a gente se apega. Por isso que o termo desidentificação é muito interessante. Você tem que se desidentificar com quem você acredita ser hoje. Então você olha para si. Se alguém perguntasse para você, quem é você? Como é você? Você saberia responder? Não precisa responder aqui agora, tá? É só pensamento. Você saberia responder, quem é você? Quais são os seus vícios? Quais são os seus hábitos? Quais são as suas forças? Quais são as suas fraquezas? Você é uma pessoa calma? Você é uma pessoa intensa? Você é uma pessoa agitada? Você é uma pessoa ansiosa? Você é uma pessoa tranquila? Você é uma pessoa melancólica? Você é uma pessoa mais medrosa? Qual que é o seu medo? E aí que é interessante, porque vocês convivem com várias pessoas. De repente, uma pessoa que você confia muito pode te ajudar a falar, olha, você já vive comigo há 20 anos, 30 anos, como que você me vê? Não no sentido de que você vai acreditar, dizer que ela vai conseguir fazer uma descrição perfeita de você. Não, mas é uma informação que pode ser útil, né? Obviamente ela não corresponde absolutamente à verdade, porque ele está utilizando o próprio psiquismo dele para nos avaliar. É óbvio. Mas de repente ali você fala, não, isso não faz sentido. Não, mas isso que ele está falando realmente faz sentido. Eu me percebo assim, nossa, olha, teve aquela situação, aquele momento em que eu agi assim, que eu fiz assim. Você vai começando a se conhecer, porque se você nem se conhece, você vai se desidentificar do quê? Então primeiro você reconhece, para depois você falar, não, mas isso não me pertence mais, isso eu não quero ser mais, isso não sou eu. Aí, primeiro você reconhece, depois desidentifica. Mas aí isso é a questão. A gente precisa fazer mais perguntas. Perguntas difíceis. Porque a gente perder tempo em resposta e muitas vezes em justificativa. Isso, aí é uma palavra muito boa, justificativa, sem dúvida. Justificativa, é isso que ajuda também, né? Exatamente. Tipo, você não veio no meu aniversário, então não ficou nada. Sim. Você não queria ir no aniversário. Exatamente. Mas e aí, começa a chegar e falar, não estava disposta. E você entendeu? Aí é o papel, aí você já deu um bom exemplo do papel da persona. Você imagina uma pessoa que é muito preocupada em magoar os outros, se incomoda muito de magoar os outros. Ela prefere abrir mão da verdade a magoar. Entendeu? Ela prefere abrir mão da verdade a magoar. Ela vai ter mais ou menos essa postura. Não porque eu fiquei doente e caiu um cometa bem na hora que eu estava tentando tirar o carro, mas aconteceu isso, mas aconteceu aquilo. Ela conta a história mais fantasiosa possível para não ter brecha. Fala, olha, realmente, meu Deus, até eu estou com dó de você. Me perdoe por ter feito aniversário nesse dia que você não podia vir. Então aí é um pouco do exercício da persona. Aí se você percebe que isso já está te incomodando, significa que ela não corresponde mais
a sua manifestação de ser no mundo. Então aí você vai ajustá-la. Aí você vai encontrar um novo equilíbrio entre corresponder à verdade e não magoar a outra pessoa. É um novo equilíbrio. Ah, mas qual que vai ser esse novo equilíbrio? Não sei, é você que vai desenvolver. Somos nós que vamos encontrar. Então nós trazemos essa responsabilidade para a gente. Agora, a sua colocação de justificativa é muito importante. Aí, se você parar para pensar, a gente conversa muito, mas nem será que a gente dialoga? As pessoas não sabem dialogar. Elas só sabem competir na comunicação. Então é só uma verborragia de justificativas, de provocações, só para dizer quem ganhou e quem perdeu. E na verdade todos estão perdendo. Perdendo uma grande oportunidade de autoconhecimento e de espelhamento, numa conversa sincera. E se alguém perguntar para você como você me vê, nossa, essa é uma pergunta muito grave, muito profunda. Você tem que levar muito a sério. Você tem que estar pronto para você silenciar também os seus próprios complexos. A sua raiva, a sua mágoa, o seu ressentimento, o seu orgulho. Tentar, fica um pouquinho quieto, que me fizeram uma pergunta muito importante. É muito grave. Então eu vou tentar dar com o máximo de sinceridade e autenticidade possível para mim uma resposta de como eu vejo aquela pessoa, de como eu me sinto em relação àquela pessoa. Mas a gente não se prepara muito para isso, né? Então deve liberar-se daqueles valores desidentificando-se de hábitos milenários, fixados, alguns atavicamente, aos painéis do ser, gerando falsas necessidades, que se tornam fundamentais, mas não são. Portanto, responsáveis pelo sofrimento, nas suas várias facetas. Iludimos-nos por toda essa identificação com o que nós realmente queremos, com o que nós realmente necessitamos. E passamos anos buscando aquilo que não corresponde à nossa natureza, à nossa verdadeira natureza. E aí é interessante, eu recentemente fiz atendimento de uma pessoa que ela chegou aos seus 50 anos, uma carreira brilhante na advocacia, outro estado, tá? Faço atendimentos online. E ela chegou à conclusão do seguinte desabafo: a sociedade me enganou, me traiu. Porque eu fiz tudo o que me disseram para fazer, garantindo que aos 50 anos eu ia ser muito feliz e estar muito realizado. E eu estou com uma baita crise e sofrimento, e agora? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, cheguei nisso, cheguei aqui. Conquistei, mas eu estou me sentindo vazia, insegura, a minha vida sem sentido. Então, percebe a imersão na coletividade? E são casos, se tem um, mas são muitos de crise, constantemente surgindo. Essas crises, essas angústias, de uma crença numa falsa ideia que nos foi vendida, de uma falsa necessidade, de uma falsa ideia, uma falsa premiação, que depois, quando chega o momento de recolher o prêmio, a gente percebe que aquilo foi uma mentira. Participamos de uma mentira. E havia outras questões e desejos mais autênticos e profundos que não foram atendidos. E a felicidade prometida não foi alcançada. E aí percebe qual que vai ser a grande tarefa. Porque nesse momento, imagine, vocês devem ter passado por isso também. Dá uma certa revolta, uma certa... E você fala, poxa, agora eu estou com 50 anos. Me enganaram por 30 anos. Meu Deus do céu, quem vai me devolver esses 30 anos? Aí começa toda aquela luta, aquela briga. Não, ninguém vai te devolver. Esses não dá mais. Mas a história foi muito positiva, porque foi essa história que te permitiu chegar a essa conclusão nesse momento. Então, extraia dessa sua trajetória, dessa sua história, o melhor possível. E desidentifique-se agora, então. Então, você chegou a um ponto de esgotamento e de indignação, de revolta, aquele momento que tem que ser bem passageiro, bem rápido. Comece a trabalhar a sua desidentificação, então. Comece a rever as suas escolhas, as suas prioridades, as suas necessidades. Ouvir-se de forma diferente. Só que aí a pessoa vai passar por uma mudança radical, né? E é engraçado que aí vem as outras pessoas e começam a questionar. Nossa, mas você está muito diferente. Nossa, mas o que aconteceu com você? Nossa, mas... Tentando dissuadi-la. Nossa, mas você está fazendo isso por causa daquilo, mas você vai abrir mão de tudo. Não, eu quero ter tempo, silêncio, espaço, para que eu consiga fazer uma leitura da minha vida e decidir quem eu vou ser agora. Exatamente. Mas às vezes esse apoio não vem de fora, a gente precisa ter essa solidez e tomara que venha, né?
Uma coisa bem simples dessa desidentificação é quando os filhos saem do carro. Ótimo exemplo. Porque a gente fica assim, apesar de ter, de trabalhar, de fazer outras coisas, Sim. aquilo, você foi mãe. Você foi mãe. Perfeito. Foi mãe, a primeira coisa que você era mãe. E daí, daqui pra frente, você tem que se reconstruir, né? Você reconstruir outras coisas para você. Exato. Achar outras utilidades. Sim. E na verdade, você até vai continuar sendo mãe. Mas outra mãe. Isso. Então, você tem lá a função social de mãe, mas ela não é estática. Você foi mãe de uma criança de 5 anos. Agora você é mãe de um adolescente de 15. Agora você é mãe de um jovem de 20, de um adulto de 35. Então, você vai resseguir, você não pode cristalizar e tratar da mesma maneira. Sempre se desidentificando. E se reidentificando, porque você não vai ficar vazia, você vai se identificar com um novo papel, uma nova forma, encontrando novos equilíbrios. E esses equilíbrios eles serão mais enriquecedores quanto mais completos. Você vai trazendo novas experiências e novas partes da sua personalidade que você ainda estava ignorando antes. Isso amplia, nos torna cada vez melhores na experiência de viver a vida. Muito bom exemplo. Ainda na identificação. A psicologia oriental estabelece na ilusão, na impermanência da vida física, com as quais a pessoa se identifica, algumas preponderantes razões para o sofrimento. Então, a psicologia oriental estabelece na ilusão, na impermanência da vida física. A constatação, apesar de intelectualmente ser muito acessível, muitas vezes as nossas emoções não acompanham esse entendimento. Né? Então, a psicologia oriental estabelece na ilusão e na impermanência da vida física, com os quais a pessoa se identifica, as preponderantes razões para o sofrimento. A desidentificação induz a conquista de patamares elevados, metafísicos, nos quais o ser se autoencontra e se realiza. Olha só, a desidentificação induz a conquista de patamares elevados, que é isso que nós estamos falando de integração mais completa, caminhando em direção a essa totalidade, expandindo a nossa consciência. E a psicologia oriental ela pode nos ajudar muito, porque ela traz textos fantásticos, reflexões muito profundas a respeito da impermanência e do apego à vida física. Isso já nos serve como elementos para essa tarefa de reconhecer se aquela necessidade que eu coloco como urgente, premente, fundamental, desesperadoramente necessária é realmente de fato necessária, uma necessidade. E eu começo a restabelecer prioridades e mudar de perspectiva. Ver a partir de outras perspectivas, redimensionando o valor das coisas. Partindo de mim, do que eu considero como valoroso. Somatório de todas as experiências, a individualidade é o ser pleno e potente, que alcançou a autorrealização. Nós chamamos na psicologia de individuação, um processo contínuo de desenvolvimento. Então, somatório de todas as experiências, o que nós chamamos de individualidade é esse ser pleno e potente. Por isso que individuação é uma palavra muito adequada, porque nós não estamos falando de uma individualidade no sentido egoísta. Só pensar em si, muito pelo contrário. É uma individualidade, portanto, eu me reconheço como um ser único, mas pertencente a um todo. E interdependente na relação com esse todo. Com a natureza, com os outros, com o cosmos. E isso sim é um ser pleno e potente. Imperecível. A individualidade é o espírito em si mesmo. Que reúne, as demais dimensões. E sabe conscientemente o que fazer, quando fazê-lo e como realizá-lo, para ser a pessoa integral, ideal. Então essa semente já está em nós, esse broto já está em nós. O que nós somos verdadeiramente já está em nós. A nossa tarefa é descobri-lo, enxergá-lo, nos aproximarmos dele. E aí é a tarefa da vida toda. É uma tarefa de uma vida, uma tarefa que a gente não enxerga fim. A gente vê essa tarefa como justamente o devir da existência humana. E a gente em constante busca
pela nossa individualidade, pela nossa individuação. Aí entra também um pouco, vou dizer, a intuição nossa. Sim, um pouco eu acho muito, entra muito, bastante, porque a via de comunicação que se dá com o inconsciente, ela é mais intuitiva. Os conteúdos inconscientes, eles não são, justamente por serem inconscientes, acessíveis à mente racional, à mente analítica. Então nós vamos intuindo. O sentimento também é muito importante. O que eu estou sentindo? Como eu estou me sentindo? Por que eu estou me sentindo assim? Às vezes você percebe até seu corpo reagindo de uma forma que você não consegue entender na realidade por quê. Taquicardia, sudorese, começa a ficar ansioso, começa a perceber. Você tem uma sensação de que aquele lugar não te faz bem, que você não está seguro, não está segura. Então tudo isso é uma leitura por outras vias, que não só a analítico-racional. Então, a intuição colabora muito. E aí vamos para os fatores de desequilíbrio agora. Então, fatores de desequilíbrio, ela vai organizar de forma muito interessante. E ela já vai trazer o amor. Pode parecer contraditório, mas já vocês vão entender. E tudo depende da definição. Então, aqui ela vai falar de um fator de desequilíbrio. Primeiro fator de desequilíbrio, o amor. Então, olha lá, para tirar qualquer possível confusão. Confundidas as sensações imediatas do prazer com as emoções emuladoras do progresso moral, o amor constitui o grande demolidor das estruturas celulares, ou até de adoecimento do corpo somático, pela força dos desejos de que se faz portador. Mas por quê? Ela está falando do uso da palavra amor, confundindo com sensações imediatas de prazer. Ou seja, olha só, certamente referimos-nos ao amor bruto. Nós estamos falando dessa definição equivocada do que é de fato o amor. Um amor bruto, embrutecido, asselvajado, possessivo, que situa no desejo a sua maior carga de aspiração. Então não estamos falando do amor sublime, do amor divino, do amor poético. Nós estamos falando desse adoecimento, dessa sombra, que muitas vezes as pessoas também utilizam a mesma palavra, amor, né? Mas acho que aí talvez o apego seja uma palavra que faça uma boa referência. Ocultando frustrações pertinazes e gerando mecanismos de transferência neurótica, as personalidades atormentadas aferram-se ao amor-desejo. É que é interessante ver a continuação. Então é desse que ela está falando. O amor-desejo, só o amor-sexo, o amor-posse, o amor-ambição, deixando-se consumir pelos vapores da perturbação. A pessoa, ela só vibra nesse plano de manifestação desse sentimento nobre e sublime. Só nesse plano. E ela acredita que aquilo é a definição da sua existência e é a sua manifestação plena no mundo. Não, isso só gera adoecimento. E aí a transferência neurótica, porque vai gerar uma vinculação doentia com o mundo e com o outro. Que a insistência mental insensata do gozo desenvolve em forma de incêndio voraz. E aí a raiva conversa muito com isso, né? Dialoga bastante. Esse fogo voraz que tudo consome está muito associado a essa forte emoção que é o ódio, a raiva, que decorre desse amor-desejo frustrado, de todas essas questões de manifestações imaturas, infantis da nossa psique. Então, o atormentado fixa a sua identidade na necessidade do que denomina amor. Denomina, mas não é. E projeta-se inconscientemente sobre quem ele diz amar. Olha que interessante. E aí a relação que surge não se dá por um vínculo legítimo de amor, de respeito, de desejo de felicidade para o outro, mas de posse, de autossatisfação, satisfação por meio do outro. Sobre quem ele diz amar, impondo-se com sofreguidão irrefreável, ou acalentando intimamente a realização do que acho que anela, perdão, tem um J errado aí, perdão,
que anela em terrível desarmonia interior. A quanto mais aspira e frui, mais exige e sofre. Se não logra a realização, mais se decompõe, perdendo ou matando, com os raios venenosos da mente em desalinho. As defesas imunológicas e a vibração de harmonia mental, logo tombando nos estados enfermiços. Aí você vê os ápices do ciúme, a possessividade, a violência, a agressão, o desrespeito, os jogos de poder e de manipulação, que infelizmente sustentam muitos relacionamentos. Muitos relacionamentos sustentam muito mais nos conflitos do que, de fato, num desejo legítimo de querer que o outro esteja bem, querer que o outro se sinta bem, querer que o outro se realize, porque a realização dele é única e irrepetível. A gente caminha, podemos caminhar juntos, mas cada um é responsável pela própria realização. E o amor seria muito mais condizente com o fato de nós apoiarmos a realização do outro. E percebermos, caso não seja mais possível esse acompanhamento, que sigamos em paz, com ainda o mesmo respeito e desejo de felicidade. Mas geralmente não é isso que acontece. Porque a forma que nós manifestamos o nosso sentimento é muito mais por carência, por desejo de apego, e aí desejo mais naquela visão utilitarista, né, ligado bastante ao apego, do que de fato a construção. E a gente pensa que isso nos nutre, mas não nos nutre, só adoece ainda mais, porque gera toda uma dinâmica de empobrecimento espiritual, psíquico. Então, imagina as pessoas convivendo num estado de felicidade, num espaço de um ambiente psicologicamente seguro, estável, pacífico, onde as dificuldades são enfrentadas, onde se tem apoio e reciprocidade. Não nos parece mais agradável? Mais interessante? Só que isso é uma conquista, não vai acontecer naturalmente. Todos os que convivem juntos naquele grupo precisam se comprometer com o próprio desenvolvimento, com o próprio trabalho. Esse é o maior ato de amor que eu vou oferecer para o outro. Eu vou me esforçar por ser sempre melhor, buscando a minha real expressão no mundo, verdadeira expressão no mundo. Então, desse amor que nós trouxemos, esse amor é um fator de desequilíbrio. Gera aquela paixão. Eu gosto dessa palavra, mas quando a gente fala no sentido, quando eu disse no começo, de apaixonamento pela natureza, de apaixonamento pela vida, a gente precisa também desse encantamento, um pouquinho dessa potência. A gente não pode ficar só também naquele marasmo, né? É lógico que esse momento não vai durar muito, porque não é da natureza dele durar. Justamente por isso nós falamos apaixonamento. Depois o entusiasmo arrefece e você vai oscilando. Uma oscilação natural, que precisa de parâmetros óbvios, mas também necessária para a vida. Agora, quando nós falamos de uma paixão no sentido doentio, que decorre de um apego, aqueles dramas, aqueles desesperos, aquelas angústias, a pessoa está precisando reconhecer que a necessidade dela é por ajuda. E aquilo não é realmente um sentimento que permite uma relação saudável com o mundo ou com o outro. Gera medo, desespero, ansiedade, crises de pânico. Então foi desse amor que ela tratou, que muitas vezes, infelizmente, é chamado de amor. Outro fator de desequilíbrio que ela vai trazer é a angústia. Esse nos visita bastante também, né? A angústia é quase como uma ansiedade generalizada. O que a gente costuma dizer? Quando a gente sabe qual que é o objeto que nos causa aquele desconforto, a gente chama de ansiedade. Eu sei, eu estou ansioso porque eu tenho que fazer uma prova. Eu estou ansioso porque eu vou ter um dia difícil no trabalho. Eu estou ansioso porque eu tenho que realizar uma conversa muito delicada com alguém. Então, eu sei qual que é o objeto ali, então a gente chama de ansiedade. Quando aquela ansiedade ela se torna muito alta, aí a gente chama de uma crise de ansiedade. A pessoa muitas vezes ela até paralisa, ela não consegue nem respirar direito. Então, ela não está pronta para enfrentar aquela dificuldade. Seja uma prova, seja uma conversa difícil, seja qualquer resolução. Quando eu não sei o objeto que me causa aquela ansiedade, e eu estou constantemente ansioso e não reconheço o objeto daquela ansiedade, a gente chama de angústia. É um estado ainda mais profundo. É quase que como uma ansiedade generalizada. A pessoa te pergunta, mas por que você está se sentindo assim? Não sei.
Não sei por que eu estou me sentindo assim, mas eu estou sentindo. Aí ela começa a descrever pânico, ansiedade, é uma angústia muito profunda. E ela é um fator de desequilíbrio. A gente tem que tentar entender, porque a ansiedade, justamente por não ter, perdão, a angústia, justamente por não ter um objeto, não dá para enganar. Ela não engana, ela é muito, ela traz um sintoma muito forte, muito real da nossa psique. Então, ouvi-la e tentar trabalhá-la vai trazer resultados muito importantes para a gente. Ela não vem contaminada, justamente porque ela não tem um objeto específico. Essa angústia, se a gente for assim analisar mais profundamente espiritualmente, às vezes eu sinto um pouco isso, mas a impressão que eu tenho assim, é como se você tivesse saudade de um lugar. Ou seja, sabe, um lugar que você já viveu. Sim. Né? Em outra... Não tem isso também? Por exemplo, quando você olha às vezes, sei lá, o pôr do sol, às vezes um negócio, dá um negócio em você, como se fosse assim, uma saudade de um lugar que você não sabe. Então, tudo é uma questão de palavras. Eu gosto disso que você escreveu, e eu particularmente vivo bastante, eu gosto de usar mais o termo melancolia. Melancolia. Eu gosto mais. Melancolia. Angústia, ela já é mais um estado. Sim. E ela é um estado que traz realmente assim, um incômodo constante. A pessoa está constantemente se considerando atacada, vulnerável, insegura e em situação de perigo. Mas não há um objeto que você pode falar, não, a minha ansiedade, a minha sensação de perigo é por isso. Não, é generalizado. E por isso, desesperador. E aí, mas é uma questão de linguagem. Eu gosto de utilizar isso para descrever isso de melancolia. Às vezes a gente tem isso. Nossa, muito, né? Mas a contemplação também não é um pouco melancólica? Ela pode trazer um pouco de melancolia. Melancolia não necessariamente é uma emoção ruim. Ela vai trazer, às vezes, uma certa nostalgia também. Tempos que a gente gostou de ver, pessoas, lembranças, histórias. Então, os poetas têm um contato com a melancolia muito íntimo, né? Porque ele nos transporta para dimensões onde a criatividade ganha muita potência. A gente sai um pouco daquele adrenalina do mundo concreto, material. Melancolia eu acho que é um grande veículo. Então, são facultando altas cargas de ansiedade e medo. A insegurança pessoal, decorrente de vários fatores psicológicos, gera instabilidade de comportamento, facultando altas cargas de ansiedade e medo, sem o objeto. Sentindo-se incapaz de alcançar as metas a que se propõe, o indivíduo transita entre emoções em desconcerto, refugiando-se em fenômenos de angústia, como efeito da impossibilidade de controlar os acontecimentos da sua vida. E esse controle também é algo que a gente precisa pensar bastante. Até que nível, até que grau nós temos controle sobre a nossa vida? Aí é importante a gente perceber que sobre muitas coisas nós não teremos controle. E aí essa incapacidade de recolher, acolher e integrar essa compreensão de que nós não temos controle, nos faz projetar uma necessidade de controle sobre o outro. Aí a pessoa se torna extremamente controladora. Para compensar essa insegurança de reconhecer que ela não tem tanto controle quanto gostaria de ter sobre a sua vida, sobre os acontecimentos da vida. Ela pode ter mais controle sobre o seu mundo íntimo, mas ainda assim é relativo, porque vai depender do trabalho que ela está fazendo de expansão da consciência, trabalho que ela está fazendo de integração de conteúdos do inconsciente. Porque senão ela não consegue ter esse controle mínimo, absoluto eu já acho mais complexo, mínimo controle da sua vida íntima. Como que ela vai ter absoluto controle sobre as circunstâncias e vicissitudes da vida? Decisões de outras pessoas, sentimentos de outras pessoas. E aí surge uma neurose absurda de querer controlar a vontade do outro, o desejo do outro, a escolha do outro, que parece que vai gerar um conforto, mas não gera nenhum conforto. Porque para fazer isso a pessoa está se abandonando e se propondo a fazer um trabalho que está fadado ao fracasso. Não tem como ser bem sucedido. Isso na verdade não só não é bem sucedido, como você está desrespeitando e violentando outra pessoa. E às vezes a gente faz tão inconsciente, porque você acha que você está fazendo um bem. Isso, exato.
interferindo no livre-arbítrio dele. Exatamente. Exatamente. Ele pediu ajuda. Perfeito. É isso também, porque às vezes a gente vai já se intrometendo, querendo Vai ajudar, fazendo. e assim, a pessoa vive. Exato. E por mais que às vezes o nosso sentimento, né, se envolva, a pessoa precisa daquela experiência que foi o desejo dela. Às vezes a gente até percebe onde vai terminar aquilo. Fala, puxa, não vai ser legal. Mas é a história de vida dela. A gente compartilha, mas a decisão vai ser, principalmente se a pessoa conseguiu se tornar um adulto. Né? Capacidade de ser responsável pelas próprias decisões. Acertos e erros. Exatamente. E parando para pensar, a vida não ter a gente não ter esse controle absoluto sobre a vida é algo muito bom. Porque isso traz sempre a possibilidade de encantamento, de deslumbramento e de sermos surpreendidos. A gente nunca sabe precisamente o que vai acontecer, o que nós vamos encontrar. Nós sabemos que, mantendo-nos dispostos na busca pelo bem, no exercício das virtudes, nós vamos encontrar o que corresponde a isso. Mas não sabemos exatamente de que forma. Então, muitas vezes a gente pensa, nossa, mas a minha vida está parada, mas não muda, mas não acontece, mas eu sofro tanto, mas não consigo. Calma. Sustenta um pouco, você não está nesse controle de saber o que vai acontecer amanhã. Semana que vem, que pessoas vão cruzar pelo seu caminho, que experiências vão surgir, que oportunidades vão aparecer. Prepare-se, esteja disposto. Acho que essa é a nossa grande tarefa, nosso grande papel, é nos colocarmos à disposição da vida. Amando a vida. E permitirmos esse processo de condução que a vida se oferece a fazer por nós. É engraçado, né? Que a gente às vezes vou falar por mim. Você coloca a sua vida na mão de outras pessoas, né? E nem está percebendo. Não é verdade? E a gente não coloca nas mãos, por exemplo, né, da divindade. Exato. Né? Perfeito. Exatamente. E como é bom que a gente não sabe o que vai encontrar e conhecer daqui a pouco. Então, isso nos dá uma possibilidade. Estou passando por momentos difíceis agora, mas eu estou muito curioso, interessado em saber o que vai acontecer depois. Então, vou fazer o meu melhor com essa dificuldade agora, para continuar sempre amando a vida, apaixonado pela vida, à disposição da vida. Nada mais maravilhoso e especial que isso. Mas isso também é uma tarefa. E é mais fácil falar do que fazer. E na hora da dor, na hora da dificuldade, são outros enfrentamentos. Mas se a gente já começa a elaborar isso no nosso pensamento, torna-se mais fácil conseguir realizá-lo no mundo. Quando isso nem sequer passa pelo meu pensamento, e eu vivo totalmente inconsciente, alienado, muito mais difícil que eu consiga realizar isso. É ter essa postura diante da vida. É uma postura de confiança. E a gente se encanta quando a gente vê isso no Evangelho. Né? Quando a gente vê esses testemunhos no Evangelho, de confiança na vida, de confiança na providência, a gente se encanta tanto, porque a gente percebe que isso é o real, isso é o verdadeiro. Então, quando a gente fala de confiar na vida, não é a gente ficar passivo e não, então eu não faço nada, eu conto com a sorte. Não, são pessoas que estão delirando e indo para extremos que não tem nada a ver com o que a gente está falando. A gente está falando do nosso trabalho, da nossa parte, da nossa responsabilidade, com o reconhecimento de que nós não somos deuses oniscientes e onipotentes. Nós somos seres humanos. E nós contamos com a vida, sempre colaborando. Às vezes não da forma como a gente gostaria, mas essa ainda é uma colaboração. Aprisionando-se em errôneos conceitos sobre a plenificação do eu, que confunde com as ambições do ego. Essa é uma outra coisa interessante. Autorrealização, por isso que a gente substituiu pela palavra individuação. Porque pensa em autorrealização, que a pessoa já vem, não vou realizar o ego no mundo, não é disso que nós estamos falando. Realizar os caprichos do ego, do eu, a vontade do seu egoísmo, da sua vaidade. Isso não é a autorrealização. A autorrealização é a realização do verdadeiro eu ou si mesmo. Então nós não vamos confundir a nossa realização com as ambições do ego. E colocar o ego a serviço e à disposição da manifestação do si mesmo. Daí sim da nossa realização. Pensa que ter é de relevante importância. Então o ego confundido, né, confuso com as circunstâncias da vida, apegado, medroso, em sofrimento, ele confunde
as coisas, ele se confunde e acredita que ter é de relevante importância. Ter é importante, sim, mas é uma importância relativa. É uma importância relativa por quê? Porque está a serviço de algo. Tem uma sequência aí. Então, ele não é um fim em si mesmo, ele é um meio. E geralmente esse é o equívoco que a gente já poderia corrigir. O que é meio e o que é fim? As pessoas, o desenvolvimento, o sentimento, a erudição, o conhecimento, eles são fins. Tornar-se uma pessoa melhor. O ser humano é um fim. O resto é meio. Mas meio para quê? Para alcançar esse fim. De sermos cada vez melhores. Então é óbvio que eu quero ter recursos, vou ter recursos porque eu quero comprar bons livros, eu quero ter instrumentos, eu quero poder frequentar boas palestras, ou bons concertos, shows, teatros, eu quero ter oportunidade de visitar museus, preciso me alimentar bem. Então, mas percebe que tudo isso não é fim. Tudo isso é meio. Para que eu tenha uma condição psíquica, intelectual e de saúde física para poder alcançar o fim, que é a minha realização. Aproximar-me da manifestação do meu real ser, do si mesmo. Deixando de ser iluminado. Então ele deixa de colocar a finalidade da vida como a sua busca e se concentra só no meio, acumulando meios, acreditando que aquilo vai lhe proporcionar a felicidade, o bem-estar, a promessa. E infelizmente é uma falsa promessa da coletividade. Portanto, superior aos condicionamentos e pressões perturbadoras. A iluminação, que é o que a gente busca, você pode chamar de iluminação, autorrealização, é superior aos condicionamentos e às pressões perturbadoras. A angústia como efeito de frustração é semelhante à densa carga tóxica que se aspira lentamente. Então, é uma imagem bastante interessante também. Envenenando-se de tristeza injustificável, que termina, às vezes, como fuga espetacular pelo mecanismo da morte anelada, ou seja, o suicídio, ou simplesmente ocorrida por efeito do desejo de desaparecer para acabar com o sofrimento. Então a pessoa ela não está desejando acabar com a vida, é que ela não reconhece mais realmente a vida, ela só vê o sofrimento. E ela está desgostosa com a vida que ela vive, mas ela se esquece que aquela vida que ela vive não é a única possível. E que ela poderia alcançar uma outra vida se ela se propusesse a morrer para essa atual identificação que ela tem. Desidentificar-se, aí na metáfora de morrer simbolicamente, não efetivamente. Simbolicamente, para que surja uma nova vida, uma nova possibilidade. E assim, nós, como seres naturais, somos dotados dessa capacidade de amar a vida. Mas muitas vezes aquela que nós construímos nos causa dor, nos causa sofrimento. Então que nós possamos nunca nos esquecer, sempre lembrar que a gente pode construir uma vida diferente, uma nova vida. Só precisa de coragem, lógico. Muito trabalho, coragem, enfrentamento, disposição. Mas pela vida, por nós mesmos, sempre vai valer a pena. Nós vamos sempre nos colocar nessa condição de que a gente vale a pena. Primeiro para nós mesmos. E segundo para o mundo. Porque nós somos insubstituíveis no mundo. Nós vamos dar uma contribuição que é só nossa. E o somatório dessas contribuições de cada ser que habita esse mundo é o que vai proporcionar a nossa aproximação do divino e a manifestação do divino no cosmos. É isso. Então tem que tomar muito cuidado com a angústia. Exercícios de autocontrole, de reflexões otimistas, de ações enobrecedoras, funcionam como terapia libertadora da angústia. Então ela faz aí uma proposta. Autocontrole desde o próprio corpo, a respiração, reconhecer que está tudo bem, você perceber que você está no mundo, que você está no presente, por isso que a respiração é muito importante. E aí você vai expandindo esse autocontrole para outros aspectos, não só o corpo, mas a psique, que estão relacionados. Ter o hábito de reflexões otimistas, reflexões mais positivas.
Parar com o vitimismo. Que vício difícil, não? Que vício chato. Parar com o vitimismo, ficar só lendo coisas horríveis, assistindo a coisas horríveis, todo fatalismo, catastrofismo. Puxa, a vida está difícil? É difícil para todo mundo. Vamos em frente que ou a gente já faz melhor ou vai continuar difícil. Então, sem a lamentação, sabe, lúgubre, tétrica, que só cria aquela atmosfera pesada, densa. Não, vamos tentar trabalhar pela leveza, por uma perspectiva de trazer mais capacidade para nós, capacidade de enfrentamento. Esse controle a gente pode exercer. Não importa a circunstância que eu tenho que enfrentar, eu vou tentar enfrentar da melhor maneira possível e suportar o necessário para que ela passe, extraindo dela toda a oportunidade de aprendizado e de crescimento. E novas coisas sempre virão. Então isso é uma terapia libertadora, e aí você dirige a sua ação para o enobrecimento. Então, falar de assuntos nobres, elevados, curiosos, divertidos, interessantes, seja na filosofia, na ciência, na música, na arte, tem tanta coisa maravilhosa, na própria natureza, na própria jardinagem. Aí tem um livro fantástico. Vocês já ouviram aquele filósofo coreano que está na Alemanha, Byung-Chul Han? Ele escreveu um livro que chama Louvor à Terra. Esse livro que ele escreveu, chamado Louvor à Terra, é um diário de jardinagem. Ele começou a descobrir a paixão que é você fazer jardinagem. Cuidar da terra, cuidar dos... E ele é um escritor fantástico, ele consegue fazer metáforas ali, com as flores, com as plantas. E aí ele falou, gente, tem planta que floresce no inverno. E aí ele fala o nome científico. Essa planta ela consegue desabrochar no alto inverno da Alemanha, no meio da neve. Abre lá as pétalas brancas, azuis, e ele vai descrevendo e fala, olha só a força da natureza que faz uma planta florescer no meio do inverno. E não estamos falando do nosso inverno não, tá? Estamos falando do inverno da Alemanha, com neve. Então, você percebe que aí você tem essa possibilidade de encantamento. Você vê os animais que vêm visitar o seu jardim, aí ele vai descrevendo de forma bem solta, sem o rigor de um livro acadêmico. Então, é uma leitura que é encantadora. Então, nós temos 1000 recursos para encontrarmos essas ações enobrecedoras. Aí eu citei porque foi o que me veio à mente. A jardinagem, o livro Louvor à Terra. É engraçado, né, que a gente, hoje a preocupação é tanta em comer alimentos mais saudáveis, né, mais orgânicos. Sim. A gente está preocupado muito com o que põe na boca. Sim. E a gente esqueceu disso aqui, né? Exatamente. Esqueceu disso, gente, o corpo também. Também. E percebe, as coisas se integram, né? Vamos alimentar nosso cérebro. E você pode fazer os dois ao mesmo tempo, porque você monta um banquete com uma comida orgânica. Mas você não vai comer desesperado, não, estressado, dá uma congestão. Não, você vai preparar a mesa, colocar uma toalha bonita, colocar um prato bonito, colocar, se for um jantar, dá para colocar até vela, se ficar gostoso, né? Não precisa ser sempre do mesmo jeito, mas de repente, coloca vela, se organiza, senta, vai saborear o alimento que você preparou, que você sabe que tem uma boa procedência, sabe que é orgânico. Imagina se você poder cultivá-lo, então. Você cultivou o alimento, tem uma relação ali. É outro tipo de nutrição. Então a gente vai começando a abrir espaço para isso. E no livro que ele comenta, ele fala muito, porque ele tem uma vida acadêmica intensa. Ele é um grande filósofo, professor universitário, palestrante. E aí nesse livro ele fala, gente, a coisa mais especial que aconteceu para mim foi perceber que eu amo jardinagem. E que eu posso ficar em casa. Eu não vejo a hora de voltar e ver as minhas flores. É o que eu plantei. O que eu vou colher, o que eu vou ver, e os animais que vão me visitar. E eu fiquei mais calmo, eu fiquei mais tranquilo. Eu fiquei mais próximo da minha família. Percebe? Uma mudança de hábito que ele conseguiu construir. Então, aquela loucura das palestras, do status, da vida acadêmica, de ser professor universitário, muito legal, mas olha, até aqui. Faltava-me algo. E ele falou, e esse algo que me faltava, eu encontrei vendo uma plantinha florescer na neve. Aí você consegue tirar toda a simbologia disso, percebe? Isso te convida o quê? Você vê aquela plantinha e você fala, nossa, eu também tenho essa resistência. Eu vou resistir, eu vou prosperar na adversidade, eu vou florescer na adversidade. Eu vou mostrar a minha melhor versão na adversidade.
quando tudo me é contrário, quando tudo me é adverso. E aí essa conexão com a natureza nos potencializa. E a gente consegue transitar por esses fatores de desequilíbrio com mais eficiência. Vamos deixar o rancor para o próximo, porque agora a gente terminou com jardinagem, não combina rancor com jardinagem. Não combina, vamos ficar com a jardinagem. Muito obrigado, gente.